Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz e hoje eu vou conversar com a Michele Carvalho e a Luísa Coelho. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero primeiro apresentar para vocês o nosso estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3estúdio. Agora eu vou pedir para elas, mulheres empoderadas, empresárias, cheias de compromisso, que a gente já estava falando aqui, a agenda lotadíssima, para se apresentarem, né? A parte de vocês na CDL. Hoje nós vamos falar muito sobre livro incrível do último episódio, eu já mostrei para vocês, que é um projeto maravilhoso, né? Apresentem-se, meninas, por favor. Michele, Lu? Então Pode vamos ser. lá. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe qual é o horário que a pessoa vai assistir, né? Primeiro, muito obrigada pelo teu carinho, pelo teu acolhimento, né? Com esse projeto lindo da CDL, do Núcleo Mulher, que é o nosso xodó, né, Luísa? Nosso queridinho. Mas vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Michele Carvalho. Eu sou filha da Rosângela e do Reinaldo, né? Sou natural de Florianópolis, mãe da Milene e da Alana, casada com o Alexandro. E estou nessa vida a serviço, amiga. E há muito serviço. Muito. Né? Porque realmente a gente se entrega de coração, de corpo e alma, como a gente diz, né? Para realizar. Eu desde muito cedo senti como uma característica muito forte em mim a criatividade. Uhum. E eu sou muito, como diz a minha mãe, atacada. Então eu digo que eu sou proativa, eu gosto de fazer, eu gosto de realizar. Então essa é a característica que me define. E gosto muito de estudar. Então hoje estar aqui junto, né, com esse projeto lindo, realmente é a realização de um sonho. Eita, deu pra ver que é servir mesmo, né? A quantidade de coisa. E Lu? Então, vou aproveitar, me apresentar. Meu nome é Luísa Coelho. Eu sou filha da Neuza e do Betinho, fundadores da farmácia do Betinho. Atualmente é a segunda farmácia mais antiga aqui da cidade. Completou esse ano 46 anos. Eu sou formada em medicina veterinária. Eu atuei durante um tempo, né? Me formei em 2013, atuei ali uns 2, 3 anos. E depois eu decidi tomar a frente dos negócios da família. Então, atualmente eu faço a administração da farmácia e conto a minha história no livro também. A gente estava aqui conversando sobre o livro, né? Primeira vez que eu peguei ele nas mãos, depois de escrever e mandar tudo em PDF online, é a primeira vez que eu pego ele na mão e eu fiquei emocionada, porque é um pedacinho de cada uma de nós que escrevemos o livro, mas foi com muito carinho e foi muito gostoso escrever, porque às vezes tem coisas que a gente fica no passado que a gente não tem o costume de ficar trazendo e revivendo. E aí eu revivi um pouco essa história gostosa da minha trajetória também. Às vezes a gente não para observar a nossa própria trajetória, né? Às vezes a gente fala tanto do outro assim, nossa, ele conquistou tal coisa, mas trabalhou tanto, lembra dele nisso, naquilo, né? E a gente não para se autoanalisar, né? Para dizer assim, nossa, eu cheguei aqui, olha o quanto eu trabalhei, o quanto o meu repertório é carregado de trabalho, de luta, de conquistas, de alegria, né? E como é que o caminho de vocês se cruzou com a CDL, com o Núcleo Mulher? Então, um pouquinho da minha história aqui no livro fala sobre isso, né? Também. Então, assim, eu acho que cada uma de nós, né, a gente se conectou dentro do núcleo de diversas maneiras, né? Uhum. Então, a minha trajetória, ela começa quando eu me formo em economia, lá com os meus 21 anos, né? Então, iniciando a trajetória profissional. Depois, logo em seguida, eu me caso, 2 meses depois. E aí, venho construindo uma carreira na área do direito. E aí, depois de me tornar advogada, eu fui para a área também de humanas, né? Nessa área mais sistêmica e fiz a pós-graduação em constelação sistêmica integrada. E isso trouxe muita conexão comigo mesma e com a minha profissão, né? Eu tive a certeza de que realmente essa escolha me trouxe mais leveza,
né, para minha atuação dentro do mundo jurídico. E, obviamente, que as nossas conexões com amigos, né, nos encaminham para alguns movimentos. E eu, muito amiga da Tânia, da ProSaúde, ela vai vir aqui também está aqui no... Ela também é escritora desse livro, e ela que me trouxe o Núcleo Mulher, né? Então, ela se associou à CDL através do Núcleo, eu conto um pouquinho aqui também. Me convidou para fazer parte de um evento, eu fui, adorei, fiz várias conexões já no primeiro momento e ali me associei à CDL. Já se sentiu acolhida, Já me aquela senti mulherada acolhida. mostrando que Uhum. vem, que aqui a gente vai dar Exatamente. apoio e tudo É. que precisar. E como a gente se coloca a serviço, como eu disse, né? A gente vai criando essas conexões com facilidade. A Luísa também veio para minha vida, né? Através do Núcleo. E a gente é assim, a gente se reúne, sempre tem alguma dinâmica muito bacana que o Núcleo oferece. E a gente senta numa mesa redonda como esta, né? Com várias mulheres, às vezes, e a gente vai criando esses laços de amizade, né? E assim a gente vai vendo que o olhar conecta, né? Eu falei, poxa, o teu propósito tá alinhado com o meu. E assim a gente vai caminhando, vai tendo a oportunidade que a vida mesmo vai nos trazendo, e a gente, por estar a serviço, a gente consegue dar conta dessas demandas, né? Sim. E assim a gente vai se conhecendo. E É verdade. A minha história, na verdade, começou com a CDL antes do Núcleo, tá. né? Porque a minha mãe, quando eles abriram a farmácia, o CDL, né, trouxeram, montaram, né, abriram o CDL em Palhoça, e então minha mãe já se associou, vendo no CDL um apoio, né, para tudo que um empreendedor precisa. Então eu cresci com qualquer dúvida assim que fosse relacionada ao negócio. Ai, vai lá no CDL. Tá. Pergunta lá no CDL, vê com as meninas do CDL. Então, assim, antes de eu me conectar com o Núcleo, com o CDL, a minha mãe já era conectada, né? Então, eu já cresci sabendo do CDL sendo o apoio do empresário. E aí, o que aconteceu depois, né? Nessa minha trajetória, aí pega a administração da farmácia, minha mãe começa a sair um pouquinho e deixa ali na minha mão, eu continuei esse movimento com a CDL. E no Núcleo foi a Meire, a Meire que veio aqui da outra vez, que ela me convidou para participar do Núcleo. E até tenho muita gratidão por ela, porque ela me convidou para participar do Núcleo, desse movimento que eu amo, e também me convidou para participar da diretoria atualmente, né, do CDL. Fico muito feliz e honrada com esse convite. Então, a Meire foi muito fundamental na minha vida empreendedora, nesse sentido, conectada com o CDL, com o Núcleo e com as mulheres. Então, quando eu comecei a frequentar o Núcleo, tinha mais ou menos umas 20, 30 mulheres. Tá. Isso já faz uns 5 anos, mais ou menos. E hoje em dia tem 170 mulheres. Disseram que tá... Então, assim, eu frequentei bastante tempo o Núcleo e vi aquela trajetória, eu vi aquele Núcleo crescendo, assim. Então, como eu falo no livro também, eu tenho um carinho muito grande pelo Núcleo. E não só por isso, mas, assim, no Núcleo eu fiz muitas amizades, muitas conexões e muitas parcerias para o meu negócio. Então, hoje em dia, eu né, como eu faço a administração e a gerência de uma forma mais moderna, digamos assim, né, não mais muito como a minha mãe fazia, eu acabei precisando de pessoas para trazer inovação, para trazer melhorias. Então, eu acabei tendo no Núcleo essas parcerias, conhecendo essas parcerias. Então, assim, eu sou muito conectada com o CDL, sou muito conectada com o Núcleo. Tenho muito a agradecer e fico muito feliz por isso. E eu acredito que todas as mulheres que vão ao encontro do Núcleo têm essa sensação também, né? Porque pelo que a Meire e a Mayara falaram, elas também, assim, enchiam a boca, os olhos brilhavam de falar do Núcleo, porque esse é lugar que as mulheres empreendedoras precisam realmente, né? De ter um apoio, de ter aonde buscar, eu não sei uma dúvida, então assim, eu vou lá perguntar, vou ali falar com as meninas, né? Mas eu tenho que falar, a tua família tem que ser tombada em patrimônio histórico.
Mais ou menos. E, gente, olha, todo mundo que nasceu em Palhoça, onde é que tu vai? Já Na passou. farmácia do Betinho. Já passou por lá, né? Já passou por lá, já teve entendeu? Uma conexão ali. E daí, quando é que o livro... As meninas contaram a história, né, da criação e a inspiração de trazer essas 16. Olha, é uma quantidade de mulher, né? Como é que gerencia tudo isso? De chegar pra toda a mulherada e dizer, escolher essa, vamos lá, vamos botar isso num livro, vai ser tal data, tal prazo, por quê? A mulher, ela equilibra muitos pratos, né? Então, deve ter sido uma loucura gerenciar tudo isso e fazer esse livro dar certo, né? Eu vou contar Precisou um pouco. de organização. Precisou muito. Vou contar um pouquinho dessa trajetória, até para a gente compreender, né? De que agora ele está aqui, né? Fisicamente, algo que a gente estava ali só no online, né, amiga? E agora a gente olha para ele e realmente vê que é a realização de um sonho. Mas, claro, tudo demanda trabalho, né? Tudo demanda trabalho. Então, ano passado, a Meire né, teve essa intuição, essa ideia de escrever o livro. E logo em seguida que ela tinha ido no meu lançamento do meu livro, né? Do Advocacia Integrativa. Então, acabei não continuando a minha apresentação, mas vou fazer isso agora. Depois, né, que eu entrei para a economia, fiz direito, sou advogada. Nós temos o escritório da Carvalho Advogados Associados aqui no bairro Pedra Branca e estou no bairro em Palhoça há 19 anos, então não sou patrimônio histórico, né? Mas estou aqui vivendo, escolhi Palhoça para ser a nossa cidade, sim, né? Eu sou natural de Florianópolis, é aqui, terra vizinha, mas eu realmente escolhi Palhoça de coração. A terra querida. A terra querida. Isso quando a Milena, minha filha, tinha meses de idade, né? Eu vim para cá conhecer, me encantei e realmente a gente acolheu Palhoça em nosso coração. E trouxemos o escritório para cá também, porque a gente entendeu que aqui era o lugar para a gente realmente morar, trabalhar, fazer todas as conexões, né? E aí a gente então desenvolve ali o nosso trabalho e acaba fazendo essas conexões dentro do município que acabam gerando demandas, né? Serviços e conexões. Então eu lancei o livro ano passado, a Meire foi no lançamento, soube que eu tinha feito todo o livro, né, diagramação, revisão, organização, além da escrita, né, então eu brinco que a escrita foi de menos, porque essa parte toda da organização do livro em si, ele é muito difícil, e eu fiz ele completo, então a Meire me chamou para entender como funcionaria essa parte da dinâmica de organizar um livro. E a gente teve essa primeira reunião, aquilo foi fluindo, a gente viu que era possível, fizemos uma outra reunião com a Mai, que veio aqui no primeiro episódio, que é a coordenadora do Núcleo Mulher, e assim a gente foi aumentando, viu que realmente... Foi levado para a diretoria. Foi levado para a diretoria e lá a Luísa nos apoiou e entrou também dentro da coordenação do livro como revisora e assim a gente constituiu uma equipe técnica, né, para organizar, fazer as revisões, né, diagramação, tem toda a questão da foto, né, que ajuda aqui da nossa querida Luana, que fez toda essa parte, e aqui a gente traz, né, essa parte de quem que organizou e fez, né, cada etapazinha do livro aqui. Mas, enfim, a gente teve o apoio incondicional da CDL. Isso que é o mais importante também, né? Sem a CDL, com certeza a gente não teria realizado. Porque o núcleo, ele é uma parte da CDL, mas ele funciona de forma autônoma, né? Então, para que a gente pudesse realmente ter o livro, foi essencial o apoio da CDL, né? Que a gente realmente ofereceu essa ideia na primeira reunião do ano do núcleo. Então, a gente já abriu o ano de 2025 com essa notícia. Olha,
temos a ideia de escrever um livro do núcleo, né? Então, assim, quem quer participar? E ali a gente já lançou a ideia, obviamente com um custo bem reduzido para as escritoras, porque é uma obra em conjunto e com o apoio da CDL. Então, foi bem acessível para quem quis participar. E a gente abriu, então, essas 16 mulheres corajosas. Corajosas. E nós nos incluímos nessas mulheres corajosas, resolveram, então, participar desse projeto. E ali, dali para frente, a gente teve reunião de apresentação, de como a gente organiza. Aí eu fiz uma palestra lá, Tudo muito né? Que a gente colocou essa expertise de como estruturar o texto, né? Palavras de conexão, os títulos, né? Que são títulos realmente inspiradores para que as mulheres que se comprem um livro, né? Elas realmente sintam vontade de ler e se conectem com essas histórias, né? São histórias gostosas, fáceis, de leitura fácil, né? A gente até deu um limite de número de páginas, né? Para que cada uma conseguisse sintetizar a sua história dentro desse limite, porque são 16, né? Então, a gente não dava para ter um livro gigante, né? Então, é um livro de, como a Luísa falou, de fácil leitura, acessível, realmente inspirador. Eu acho que cada vez que a gente lê uma história aqui, a gente tira uma lição para a nossa vida, né? Então, eu acho que é isso que a gente quis buscar com essa ideia de escrever, fortalecer outras mulheres, né? Então, sim, deu trabalho, mas tá aqui. Eu imagino quanto. Sim. De cobrar assim, ó, tá até tal data, vocês nós tínhamos cronograma, tudo organizadinho, para que realmente o livro pudesse estar na nossa mão, hoje, inclusive, na realização do podcast, que era uma situação que... Mas, assim, parabenizo, claro que tem as meninas todas da coordenação do livro, mas a Michelle trouxe assim, ó, gente, ó, Tudo dia mastigado. tal, e foi indo, assim, sabe? Foi fluindo. Deu Foi o caminho das fluindo. pedras ali. Trouxe tudo organizadinho, já antecipado, Conseguiu tudo fluindo para dar tudo certo, E no tempo certo, com as normas Foi inacreditável, corretas. tá? O cronograma, ele foi seguido à risca. olha só. Inclusive com a chegada do livro, que a gente chama esse aqui, o nosso livro teste, o nosso livro queridinho, que é o primeiro, né? Sim. Então a gente precisava ter ele em mãos para a gente, não, realmente é isso, precisa melhorar aqui e ali, para que a gente possa fazer o pedido de todos os livros, né? Sim. Então, e ele ainda chegou no dia da primeira gravação, Sim, as meninas chegaram aqui, como olha, presente. aí elas foram tirando do papel e disse assim, é o nascimento de um filho. Aham. Porque foi lindo. toda uma espera, toda uma preparação, toda uma angústia, uma incerteza. Será que vai dar certo? Será que não vai? Ou tá tudo aqui no computador, tá ok. Mas quando pega na mão ali, que tu vai folheando, tu... Ai, gente, E é nasceu. importante destacar que a Luísa falou de mim, mas assim, essa equipe é maravilhosa, tá? Verdade. Porque, gente, assim, ó, não tinha feriado, horário, tá? Todo mundo trabalhando incansavelmente para que a gente atendesse todo o cronograma, né? Então, vale lembrar que quem são, né? Eu vou até ler, pode? Lê, pode. A Eu ia gente pegar depois realmente tem que e valorizar. revisar, mas... Então, a Meire, né, a nossa querida presidente da CDL como organizadora, eu que vos falo também como organizadora, a Maiara, que é a coordenadora do núcleo, a Luana, né, aí aqui a Maiara como coordenadora, né, do projeto, a Luana como a diagramadora, a Luísa como revisora, a Meire também como revisora, a Maiara revisora também e eu também revisora. Então, essa equipe maravilhosa que a gente agradece, honra, com todo o nosso amor, respeito, porque realmente trabalhamos incansavelmente para que hoje a gente pudesse estar aqui com É que as pessoas não têm noção do trabalho que dá, né? Que pensa assim, hoje em dia, pega o texto, joga no chat GPT, ele monta lá mais ou menos um cronograma, um roteirinho, um esqueleto, e daí é só mandar pra gráfica. E não, né? Tem muita coisa por trás, Porque tem esse muito livro, trabalho. ele traz a nossa essência, né? É a história de cada mulher. Então, não tinha como a gente botar. Cria uma história. Eu falei, história de... Cria a minha história aí. História aí. Né? Então, realmente, a gente valoriza porque é um pedacinho de cada uma que tá aqui dentro, né? Desculpa te atrapalhar, mas eu tô curiosa pra saber como é que saiu a ideia da capa. Porque eu achei divertidíssima, eu acho que vai conectar, sim, muitas mulheres. E ficou muito lindo. Pra quem tá só nos ouvindo, a capa do livro, ela é rosa. Não sei se dá pra ver. Tons...
depois a gente vai botar até ele principal ali, mas ela ficou tão bonito com as silhuetas de todas as 16 autoras, o nome bem lindo em branco no meio. Então, assim, ficou muito No fundo da charmoso. silhueta, o símbolo do núcleo e o símbolo da CDL intercalados. Essa ideia Pode falando. Essa ideia veio de uma junção do marketing do núcleo e o marketing da CDL, né? E as meninas trabalhando ali em cima. E também do apoio da Karen, né? A secretária executiva da CDL, porque a gente estava ainda assim, a gente tem isso, mas a gente quer trazer uma pitada de cada um, né? Não tirar a essência do núcleo, mas também trazer a CDL, que é a apoiadora maior, né, de todo esse projeto. E ela, vamos utilizar aqui o símbolo da CDL, nanana. E aí a Luana foi montando e no fim ela construiu essa bela Não, capa, ficou maravilhosa, de arte, incrível. né? Realmente Que o trabalho surpreendeu, assim, de uma maneira Não, fora de comum. o olhar da mulher, né? Aquela coisa sensível de trazer esse. A gente se sente abraçado, acolhido realmente, assim, de ver tantas mulheres contando a sua história. Eu não vou dar spoiler porque eu já andei, entendeu? Olhando, e eu tô me controlando aqui pra não dizer, tal situação, enfim. Pra não dar spoiler do livro. Mas eu acho que o fato de Mel, são 16 histórias. É impossível não te conectar ou não te inspirar. Ou olhar alguma e dizer, nossa, eu tô passando por isso. De alguma forma eu tô passando por isso. E se for pensar, no fim, todas têm a mesma trajetória, assim, de batalha, de luta, de conexão, de o medo, a angústia de empreender, né? E é Quais os maravilhoso. caminhos trilhou para chegar até onde chegou. Eu até queria incluir que, assim, são 16 histórias, que às vezes a gente vê histórias de mulheres, né, de pessoas longe da gente e fica admirada. E quando a gente eu que fiz a revisão também com as meninas do livro e li algumas histórias, poxa, tanta gente próxima da gente, com histórias, cada história diferente, incrível, também de superação, de como trilhou até chegar lá. Eu também, como eu falei no início, olhei para trás e disse, nossa, isso tudo aqui me transformou nas minhas escolhas de hoje, como eu tô agora, assim. Então, às vezes, a gente acaba buscando longe alguma inspiração, alguma história, e o livro vem para trazer isso para perto da gente, né? Como a gente consegue encontrar histórias inspiradoras e também para a gente se apoiar no momento, às vezes, de incerteza, de dúvida, e estamos aqui, perto da gente. E perceber, inclusive, o quão é importante aonde a gente chegou, porque às vezes a gente fica mirando tanto no futuro, não, eu tenho que trabalhar mais um pouco para alcançar tal meta, não, eu tenho tal meta de não sei. Daí quando tu olha para trás, tu percebe, nossa, o meu eu de 10 anos atrás sonhava com isso, e agora eu realizei. Tem pessoas lá fora, mulheres lá fora que estão sonhando em chegar aonde eu cheguei, e agora eu tenho uma forma de inspirar elas. E às vezes a gente não se sente como inspiração, né? A gente trabalha tanto, tá aqui tanto para servir. Provavelmente alguma das meninas, e eu vou perguntar para todas, se viu nesse lugar de inspiração ou só percebeu na hora que escreveu a sua própria história. Porque quando tá escrevendo é que tu começa, como eu lutei. Como eu fiz coisa nessa Como vida. eu fiz coisa nessa vida, Mas, né? assim, é importante a gente ver que por trás da história tem pessoas. Então, tudo começa com pessoas, né? Então, assim, histórias que inspiram, histórias feitas por quem? Por pessoas, mulheres aqui no caso, né? Mas falando um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Eu sempre escutei sobre isso, né? Principalmente lá na OAB, né? Que a gente participa do movimento. Desse, Michele, como tu dá conta de muita coisa, né? Então, assim, mas eu sempre falo assim, quando a gente faz as coisas que a gente faz por amor, com propósito, nada fica pesado demais. Não. Tudo flui, né? E fica tudo em paz. Então, tu consegue administrar. Eu tenho essa característica de saber administrar várias coisas. Não, tu né? é quase onipotente, assim, porque tá em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Tu falou tal projeto, Michele tá lá no meio. Que é essa coisa do servir, né? Eu acho assim, ó, do servir e também assim, ó, Presente. eu digo que eu sirvo de ponte. Eu adoro ser ponte.
né? Pegar uma ponta aqui, eu vejo que tem conexão com a outra e eu tenho essa percepção de unir. Olha, isso aqui vai dar certo. Então, eu tenho essa característica de unir pessoas, né? E por isso que às vezes eu posso estar em todos os lugares ou em todos os projetos, mas com esse viés de buscar na união a realização. Então, não é estar sendo o destaque de tudo, mas possibilitar que pessoas se conheçam e façam a coisa acontecer. Esse movimento, para mim, me impulsiona, assim, estar na vida, sabe? Então, é algo meu mesmo. E como é que foi quando tu finalizou o livro e que tu leu a tua história? Então, eu vi a trajetória, né? Então, o meu livro, a minha história, ela é contada realmente com uma trajetória de todos os passos, né? E, inclusive, como eu cheguei na CDL através do núcleo. No ano passado, eu fui convidada para ser embaixadora do bairro Pedra Branca, nesse projeto das embaixadas, que é maravilhoso. No final do ano, a Meire já me faz uma visita, me convidando para ser vice-presidente das câmaras setoriais, que tem essa pasta, né, ampla, que é do Núcleo Mulher, das embaixadas, do Conexão Empresarial, e assim como outros núcleos que a Luísa já está me olhando e está querendo criar. E assim, tem que marcar reunião para conversar dos próximos. E assim a gente já vai ampliando outros núcleos e conexões, mas ele nasce dessa vontade de querer fazer um movimento, de querer buscar a evolução da própria sociedade, sabe? Eu acho que é isso que mais me motiva, assim. E quando tu leu ele pronto, foi isso que tu sentiu? E eu falei assim, nossa, quanta coisa eu já fiz, por onde eu caminhei, o que fez mais sentido. Aí eu me lembrei de uma palestra que eu fiz no Núcleo Mulher e o que gerou de conexão e ver as meninas interagindo, sabe, com dinâmicas, ver o sorriso delas, ver as conexões e aquilo, como as parcerias que a Luísa falou, né? Quantas parcerias a gente faz, né? A gente não faz nada sozinho nessa vida. Não. Então, assim, estar no núcleo é você ter essa possibilidade de conhecer pessoas e daquelas pessoas tu vai te identificando, né, dentro desse movimento, aquelas afinidades e as possibilidades que tu tem à tua disposição ali para você realizar coisas e crescer e possibilitar esse envolvimento maior. Eu vou dar um exemplo que eu estava com uma dor no início desse ano no ombro. Meu Deus. E eu fui no médico, o médico me prescreveu uma receita de uma injeção. Tá. E eu tinha no mesmo dia, não sei se a Lu vai lembrar, a nossa reunião da diretoria na CDL. E aí eu falei, gente, eu sou obrigada. Aí eu me lembrei da farmácia do Betinho. Claro. E aí eu peguei e liguei pra Lu. Eu falei, Lu, tu tem condições de manipular essa medicação que o médico aqui me receitou? Ela tem, vai lá, que eles vão te aplicar agora. E já vem aqui pra nossa reunião sem dor. Já resolve tudo. Menina, eu fiz isso e deu super certo, fui pra reunião e dali não tive mais dor, tá? Então, só pra resumir, assim, quanto isso é bom. E aí eu falo aqui, gente, eu tô usando o brinco da Vicky, né, que também é do nosso livro, é escritora. O meu colar também é de uma da... Não é? É o anel da Adriana, que também está no livro. E a gente se percebe, sabe? Eu falei, gente, olha quanta conexão. Também da E a gente vai percebendo assim, gente, essas mulheres estão na nossa vida agora. Sim. Então, se a gente passar por alguma situação de dificuldade, a gente tem onde buscar apoio, né? E assim, né? É um núcleo onde o trabalho de todas elas, provavelmente não tem nada a ver com o que vocês trabalham, né? Cada uma trabalha numa área específica, mas quando se unem, todos os trabalhos vão se conectar de alguma forma, seja com a pessoa física. Eu vou comprar um brinco porque eu quero me sentir mais bonita, então ela é vendedora de joias, eu sou advogada, o trabalho em si não tem relação, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas eu vou me reunir lá, mas não faz parte da minha tribo, entre aspas, assim, né? Não, mas tu vai te conectar de outras formas. Exato. Tu vai achar pessoas que vão apoiar o teu trabalho. Aí daqui a pouco precisa de um presente. Tem a loja de fulano. Ou preciso indicar um serviço. E tudo isso tu vai indicando, e tu vai falando e vai dando certo, né? E até mais do que vendas, né?
Quando me perguntam do núcleo, eu digo assim, olha, é para vender, para fazer networking, mas não se esqueçam de também se autodesenvolver, né? Porque tem as palestras, e não só por causa das palestras, tem as colegas ali, as amigas do lado também que tem, às vezes consegue suprir uma dor que tu tá tendo no teu negócio, ou às vezes pessoal mesmo, ou às vezes é um tempo que tu precisa sair de casa para ver outras pessoas, né, no mesmo ritmo ali. Então, assim, porque eu não tô vendendo. Vá para se conectar e aprender, né? Porque as vendas são sempre consequência. Sim. E no fim sempre sai de tudo, né? Sempre Sai as sai. vendas. Mente e coração aberto. É. É o que a gente fala, né? Porque se tu vai lá com o propósito realmente de se conectar, de querer aprender, de ir em busca e de ter esse momento, que, como a Luísa falou, esse momento tão especial pra gente, porque é aquele cafezinho especial, sabe? Vi as fotos do cafezinho. Gente, agora terça-feira nós tivemos o nosso encontro do núcleo, sabe o que foi servido? Tava um frio gostoso, né? Foi servido uns caldos maravilhosos. Então, gente, e tudo isso feito por quem? Por nucleadas, sabe? É a decoração da Dona Inês. Então faz toda a um diferença. movimento. E quando a gente se coloca em movimento, as coisas acontecem, né? Eu falo que a gente pode até ir vivendo e as consequências dos nossos atos nos levarem a lugares que a gente até queria. Mas se a gente montar um objetivo e começar a se movimentar em busca daquele objetivo, vai ser muito mais fácil, vai ser muito certeiro. E às vezes a gente até acha assim, ó, esse movimento não vai me ajudar. Pelo contrário, se tu tá focado naquilo, aquele movimento vai te conectar com oportunidades, né? Que eu acho que na vida não é só sorte, tu tem que estar preparado para a hora que a sorte bater na tua porta, né? Então, se tem mulheres que te apoiam, que tu pode tirar dúvidas, tem as palestras, porque eu penso que o núcleo, mais do que orientar, ele vai ensinar essas mulheres até autoconfiança de se portar, de vender, de olhar uma para outra. A venda é uma consequência, mas ela é uma consequência de um preparo, né? Que tu vai individual, que tu vai olhar uma colega, às vezes tem vergonha de falar, ai, não gosto de falar em público. Isso é uma coisa interessante que tu falou, porque a gente vê isso na prática acontecendo. Então, assim, os pitch de vendas, eu acho que as meninas falaram sobre isso, elas te possibilitam isso, né? De você se expor ali um minutinho, mas é um minutinho que seja, a mulher sai da sua cadeirinha, já fica imaginando como é que ela vai se conectar com aquelas mulheres, o que ela vai falar, e queira ou não, a gente vê nítido o crescimento pessoal e profissional de cada uma que está ali. Que é o mais importante, né? Que é o mais importante. A gente acha que não consegue evoluir mais ou crescer mais, que às vezes a gente também fica assim um pouco fechado, né? Descrente, eu acho que essa é a palavra. Ali a gente busca se fortalecer umas com as outras. Então, às vezes a gente está mais desanimadinho, mas... Então, se tá desanimada, amiga, vai pro núcleo. E é uma vezinha só no mês. É a oportunidade que a gente tem de ouro pra gente realmente se fortalecer, se unir e prosperar. Olha, e eu mesmo sou uma pessoa que evoluiu ali dentro também, porque... A Gleice, eu brincava com a Gleice, né? Que a Gleice gostava muito de trazer dinâmicas no grupo. Lá no começo eu dizia assim, ai, não me traz dinâmica. Ai, não gosto de dinâmica. E aí de uns anos pra cá eu digo assim, vai ter dinâmica hoje. Vai ter dinâmica hoje. Aí ela assim, ideia de dinâmica, né? Quem te vê, né? Que não gostava de dinâmica, agora só quer dinâmica. E é legal, porque o núcleo pra mim tá... O Cedélio e o núcleo estão muito conectados. Levantar e seguir, né? Sim. Isso aí é o quê? É resgate da nossa força interior. Entendeu? E a gente dá conta de tanta coisa na nossa vida pessoal, a gente vai em busca de tanta coisa, a gente se coloca à prova em várias situações, e quando é um sonho assim, ou algo que é muito grande, aparentemente, a gente às vezes fica com medo, né? Fica receoso de, será que eu me jogo? Será que eu tento? E daí quando tu tem um apoio assim, vai. Na pior das hipóteses, tu vai ter um não.
É. né? O não já tem, Já né? tem, Aham. o não já tem, A então gente vai em seguir. busca do sim, sim para a vida, sim para o movimento, sim para as conexões, né? E nessa jornada do livro, qual foi a situação que mais surpreendeu vocês? Ou qual a história específica? Não precisa dar detalhes, porque o pessoal vai comprar o livro e vai ler. Mas teve alguma situação que chamou a atenção de vocês? Que vocês olharam, nossa, eu não imaginava que a criação do livro ia tocar tanto tal pessoa, ou que ia me surpreender tanto em determinado lugar. Eu vou destacar um ponto que para mim foi interessante, que eu vi afinidade em todas as histórias, que é essa superação. Aham. Mas o mais incrível é que parece que a gente escolheu a dedo as pessoas, que uma história conecta na outra. Olha só. Aham. Então, eu acabei de dizer que eu entrei no núcleo em função de uma amiga minha que já era nucleada, ou seja, as histórias se entrelaçam. Uhum. E eu achei lindo esse processo. Quando eu li, né, a gente dividiu as histórias, né, entre as revisoras, e as histórias que eu peguei, eu percebi isso, Uhum. né? Esse emaranhamento que a gente Uhum. diz dentro do sistêmico, mas um emaranhamento gostoso, aquele saudável, Uhum. né? Onde a minha vida se conecta à tua, se encaixa na outra, e todas crescem, todas prosperam e se ajudam mutuamente. Então, isso para mim foi o que mais me tocou e me chamou a atenção. O que eu percebi foi o que eu percebi escrevendo a minha própria história também, que eu percebi nas histórias das mulheres que eu fiz a revisão. É, os pontos marcantes da vida, as transições, as coragens para sair de um ponto e ir para outro, sabe? E assim, tudo que no final do livro, né, que é mais assim a parte mais atual, tudo que elas tudo que elas estão passando agora, de toda aquela trajetória que elas viveram, assim. Então foi muito gostoso. E claro que pessoalmente, assim, poxa, não sabia da história dela. Uhum. Conheço, às vezes falo menos, converso menos, porque a gente acaba tendo mais contato com umas e outras. E eu falo assim, nossa, que gostoso saber que ela passou por tudo isso e que ela tá aqui hoje buscando mais, sabe? Querendo crescer. E eu encontrei isso em todas as histórias que eu revisei. E Foi uma muito inspiração que tá do teu lado e tu não sabe, né? Não sabe. Porque a gente cada vez mais tem conversas superficiais, né? A vida também tá tão corrida que a gente não consegue mais parar para ouvir, falar. O tempo todo o celular tá chamando, tá ali a gente respondendo, né, um cliente, enfim. E o livro ele vai trazer justamente isso, vai dar visibilidade a histórias, vai trazer mulheres inspiradoras que iam estar anônimas aí do teu lado todos os dias e que tu não ia saber. E de novo, né? Não precisa ser grande, que às vezes as pessoas têm medo de escrever a sua história ou têm medo de se identificar como uma inspiração porque acha que é pequeno e não, né? Muitas pessoas queriam estar no teu lugar, queriam conquistar o que tu tá conquistando, queriam saber o caminho das pedras, né? Assim como do livro de Michele, vem cá, mostra pra gente como é que faz. E no fim não foi só mostrar como é que faz. Botar a mão na massa, literalmente. Mas assim, eu vou te dizer que eu percebi, pelo menos algumas, né, ali das que eu li, parecia que elas estavam só esperando o momento, que elas já estavam com aquilo ali borbulhando né? dentro delas. É verdade. Eu percebi isso, pelo menos as que eu fiz a revisão, que elas só estavam esperando o momento. Parece que assim, ó, que elas já tinham aquilo dentro delas, assim, só esperando o momento. E foi muito importante o livro, assim, para elas. Agora eu vou soltar a história que eu tanto quis Agora eu vou deixar mostrar. marcado. E é Quem eu sou. interessante essa fala da Luísa, porque assim, ó, isso tudo vem de uma construção de conexões dentro do núcleo, porque o núcleo ele te traz tanta palestra interessante de conexão, de autorreflexão da sua vida, da sua história, de como você faz, de como você atua profissionalmente, que queira ou não, cada encontro que a gente vai lá no núcleo é um processo de autoconhecimento, não só autodesenvolvimento, mas é o se conhecer, né? A gente se conhece cada vez que a gente vai ali assistir uma palestra, aquilo toca na gente, toca no nosso coração, né? E eu acho que esse sentimento, acho que não é só teu, acho que todas nós da equipe técnica, vamos chamar assim, sentimos a mesma coisa. Pareciam que
todas já tinham as suas histórias prontas. Esperando. Porque Esperando assim, pra ó, contar. Melanie, o tempo foi muito curto. Não, e daí, Pensa. daí eu falo assim, a gente perguntou quem eram as voluntárias. Então, realmente, tu já tinha um pouquinho daquilo dentro de ti pra Sim. poder te voluntariar e dizer, eu vou botar minha história no papel. Porque foi assim, no evento de fevereiro, que era um evento que a princípio não ia acontecer, mas a gente não, vamos fazer porque a gente já precisa divulgar esse projeto lindo, né? E no mesmo ato ali, no mesmo momento do evento, a gente já abriu as inscrições e já praticamente encerramos no mesmo dia, Aham. entende? Então a gente percebeu exatamente essa fala da Luísa. Parecia que já estava pronto, já estava escrito nas estrelas. Mas teve alguma situação assim que vocês tiveram que convencer ou dizer assim, bota Não, eu não convenci ninguém, amiga, não. Vai fazer o contrário. Ó, tu tens que dar uma diminuída na tua história que tá passando. Não, foi das lindo o páginas. processo. Assim, porque a gente também tinha um limite, né? Aham. A gente botou como um mínimo de 15, Tá. né? E a gente teve 16. Olha só. Então, assim, realmente as que estão no livro eram para estar, Eram pra estar. sabe? Sem dúvida nenhuma. Já estavam preparadas de alguma Preparadas. forma pra Aham. expor Só a esperando a história oportunidade. delas ali. E a nossa intenção, já vamos até dar um spoiler, é que não fique só nesse. Sim. E a gente possa convidar, né, Uhum. as nucleadas ou empresárias que não são ainda nucleadas a fazer parte do Núcleo Mulher. E quem sabe ano que Contar a vem, história. né? Uma Uma segunda edição. Será que? Será? Será, Luísa? Aí vamos deixar no ar aí, ó. Já tem no ar. Daqui um ano eu volto aqui pra Não dizer o que rolou. E eu acho espetacular, porque, como a gente falou, tem tanta história linda ao nosso redor, tanta história assim que a gente vai se preencher, se motivar, que tem que botar mesmo no livro, tem que chamar mesmo. E com toda certeza tem mais mulheres preparadas, eu acredito. Sim, com certeza tem, imagina. Nesse lado empresarial, qual é a dica, o que vocês falam para as mulheres que estão começando, aquelas que estão com medo, assim, de eu vou me arriscar, eu vou começar um negócio, vou sair do CLT, tá tão quentinho aqui, né? Tenho ali a minha estabilidade. O que vocês dizem para essas mulheres? De acordo, até agora, com essa bagagem que vocês têm do livro, né? Da inspiração de outras mulheres que vocês têm, qual é a dica que vocês Eu diria para olhar a sua essência. O que você gosta? O que te preenche? O que faz brilhar o seu olho? Sabe? Às vezes a gente não sabe, não conhece, não olha, porque tá tão no piloto automático a fazer aquilo ali, já está acostumado a fazer aquilo, a ter aquele salário, né? E não deseja talvez se aventurar. Mas busque lá dentro de você. Sabe? O que te faz brilhar o olho, né? E você não está sozinho, a gente não está sozinho no mundo. Então, a gente tem a CDL como uma associação de empresários que se ajudam mutuamente, se fortalecem. Então, você não vai estar sozinho. Lá na CDL você tem apoio, e apoio em todos os sentidos. Tanto para se desenvolver, será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Lá tem cursos inúmeros, treinamentos inúmeros, que vão te ajudar a pelo menos colocar no papel. Porque uma ideia na nuvem não se torna realidade se a gente não vai para a prática, se a gente não colocar no papel, se a gente não olhar para aquilo, se a gente não ler em voz alta. E vai passar a vida né? inteira pensando, e se? E se eu tivesse feito? Eu acho que o arrependimento maior de chegar prefiro talvez ser no fim da vida e dizer, nossa, eu não fiz, eu não Eu prefiro realizei. a deixei de certeza fazer. do eu fiz e deu errado do que e se eu tivesse feito e tivesse dado certo, né? Exatamente. Então, o meu conselho é unam-se mulheres. E vocês têm local para isso, né? Então, assim, não tem desculpa, né, Luísa? Então, o que eu vejo, né, todos esses anos frequentando o núcleo e ouvindo várias histórias de nucleadas novas, de nucleadas que já frequentam há muito tempo, em relação, né, ao CLT e a empreender, cada uma faz de um jeito que fica mais confortável para si. Já vi histórias de mulheres que estão trabalhando no CLT e, paralelo, elas começam um negócio e vão para o núcleo para entender como funciona esse mundo do empreendedorismo, como as outras mulheres fizeram, como elas dão conta, como elas fazem, como vender. Eu vi muito disso, paralelo, né? E aí
às vezes dá bastante certo, elas acabam saindo do CLT e vão, né, na sua caminhada empreendedora. Já vi também mulheres que saíram do CLT porque precisavam sair, precisavam de um tempo, não sabem às vezes o que brilha os olhos, vão para o núcleo para descobrir, entender como funciona esse mundo. Eu quero empreender, não quero empreender. Uhum. Então, assim, eu acho gostoso porque lá tu consegue, todas as histórias conseguem chegar lá e entender, se entender, né? Descobrir, Então, se Serem encontrar. acolhidas, né? então eu já vi de todos os jeitinhos. Uhum. Então, assim, eu vi que faz muito sentido para Uhum. principalmente quem está em dúvida. Quem não sabe, né? Não sabe para onde ir, vai para o núcleo, Que vai encontrar um lugar. que vai encontrar, independente se é empreender, se não é empreender, mas encontra o seu lugar, encontra o seu propósito, se faz sentido, sabe? Então, assim, é muito gostoso. Sabe que eu isso. tenho em casa uma inspiração muito grande, né? O projeto, quando a Mayara veio conversar comigo sobre o projeto, o livro e histórias que inspiram, eu não pensei duas vezes em topar, porque eu acho que tem que dar voz mesmo para essas histórias, principalmente porque eu tenho uma em casa que, quem sabe, numa próxima edição ela esteja lá e eu consiga levar ela para o núcleo, né? E eu tenho muito orgulho de falar, e eu repito quantas vezes for necessário, a minha mãe, ela foi empregada doméstica a vida inteira. Ela criou eu e minha irmã mãe solo, mãe solo, e a vida inteira trabalhando como empregada doméstica. Depois ela ficou muitos anos como cuidadora de uma idosa. E quando a vida começou nós estávamos na faculdade, né? Ela viu assim, elas não dependem mais de mim. A minha mãe disse assim, não, agora eu vou começar a buscar algo para mim. Aí, com 35 anos, a minha mãe voltou a estudar, que ela só tinha a primeira série do primário, então ela voltou a aprender a ler, escrever e tudo mais. E daí, depois que ela se formou, ela foi tomando gosto. Ela disse, não, eu vou me encontrar, vai chegar o meu momento ainda. E a minha mãe sempre foi uma pessoa assim, ó, filha, a gente faz o que dá. Agora, eu consigo fazer, vamos fazer. A mãe tem um sonho, uma hora vai dar certo, a vida vai se encaminhar. E quando ela decidiu assim, eu quero mudar, agora eu não preciso mais sustentar vocês, eu não preciso mais batalhar tanto, eu posso batalhar por mim. Ela começou, eu não sei para onde ir. O que brilhava os olhos da minha mãe? Pessoas. Ela gostava do cuidado, mas ela não sabia especificamente o quê. Foi para o curso de enfermagem, não gostou. Foi para técnico de enfermagem, então, não gostou. Não se identificou com aquele meio. Daqui a pouco ela se encontrou na massoterapia. E ali a mãe desenvolveu, ela sempre teve um dom muito grande da palavra, do acolhimento e tudo mais. Então ali ela se encontrou no reiki, a cromoterapia, a massagem em si, o toque. Até que chegou um dia que ela trabalhando, e a minha mãe sempre trabalhou no centro de Florianópolis, e para quem não sabe, de Palhoça a Florianópolis, para pegar ônibus, gente, é umas 2 horas de viagem para ir, 2 para voltar, perrengue. Ela disse assim, a gente falou, mãe, tá na hora, para tudo, sai da onde tu tá trabalhando e vai que vai dar certo. Mas filha, eu não tenho espaço, eu não tenho cliente, eu não tenho nome, como é que eu vou começar? Eu disse, começa. Vamos lá, vai dar certo. Abre uma salinha em casa, a mãe tem a casa da mãe, abre uma salinha ali, ele vai. E a mãe começou assim, hoje, há 4, 5 anos que a mãe tá autônoma, trabalhando como massoterapeuta e se encontrou. Não. Ela começou a empreender de uma forma sozinha, a gente, lógico, foi dando apoio, mas assim, na cara e na coragem, um cliente indicou pro outro, porque daí quando tu faz com paixão, as pessoas vão indicando, vão lembrando de ti. Aquela pessoa, nossa, a energia dela me contagiou tanto no que ela fez. E eu sempre falo que ajudar é muito mais importante do que vender, porque às vezes a pessoa vai para ti, quer curar uma dor. Tá bom, vai lá, cura a dor daquela pessoa, ou vende o que ela precisa, a pessoa vira as costas, vai embora e não lembra mais de ti. Mas quando tu ajuda a pessoa, tu pergunta, mas exatamente o que que você precisa? O que que tu quer? E a mãe, ela tem muito disso, né? E as pessoas lembram dela, indicam ela. E hoje, graças a Deus, a mãe tá bem. Tem uma sala comercial dela, que tá atendendo, já não atende mais em casa. Então, é inspiração para dizer assim, vai. E não importa a idade. A minha mãe começou tudo isso com 50 anos.
Então, assim, até ali, ela se via pegando um ônibus todos os dias, trabalhando com muita dificuldade, né? Enfrentando muita coisa que a gente sabe que enfrenta na rua. A hora que ela disse, meu coração tá aberto, agora eu vou tentar. E ela tentou, ela fez e deu certo. Então, assim, não tenha medo, né? E não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula. Tem gente que vai começar, porque hoje a internet, as pessoas ficam ricas ou tem muita visibilidade, tudo muito cedo, né? Com 20 anos, tem gente aí que tá ganhando, que tem gente que trabalhou 40, 50 anos e não ganha. Mas nunca se comparar, né? Não. O teu tamanho não equivale à régua do outro. Então, vai ter o momento certo, vai dar certo. E com certeza no núcleo deve ter mulheres desde os 20 aos 50, 60 anos que estão ali empreendendo e lutando e indo em busca. E os resultados, eles chegam a qualquer momento, né? Porque a felicidade do autoencontro, ele não tá no extrato bancário. Não. Não tá. Não aparece ali. Se você é feliz ou não é feliz. Tem muitas pessoas que são muito bem de vidas financeiramente e não são felizes. Então, o segredo da felicidade, eu até brinco, a prosperidade real e não a fictícia, o que é mostrado no Instagram, né? É justamente essa paixão por fazer aquilo que faz, da forma como faz e no momento em que se achou. Não importa se tem 50, se tem 60, se tem 30, se tem 70. Quantas pessoas lá no núcleo são diferentes. E é na diferença que a gente se completa. Exatamente. E existe também a situação de que, por exemplo, tem 5 contadoras, vamos supor. Mas, assim, cada contadora é uma pessoa. Então, assim, cada um vai se conectar com aquela pessoa. Mas já tem muita gente desse mercado. Mas é você, né? É você, é o seu Ninguém brilho, é é a igual sua você. energia. Então, exatamente, por isso que a pessoa, né, o autoconhecimento, o autocuidado é o que vai também te ajudar nessa questão do trabalho, do empreender, né? Mas já tem muita gente vendendo semijoia. É você vendendo semijoia, né? É o seu jeito, é a sua conexão. Então, isso também é importante para não as pessoas, né, as mulheres não desanimarem, porque já tem gente. Não, mas é você. É o seu brilho, é a sua energia que tá ali vendendo aquela joia. Eu falo assim que até com a internet, que hoje em dia a gente tem acesso a 1001 serviços e produtos, enfim. Até na internet a gente busca um site, um layout que a gente se identifique, que a gente acha fácil, que acha bonito ou que é mais atrativo aos olhos. Eu vou abrir mais um site de vendas? Tem tantos na internet, mas às vezes o teu site ele é feito de uma forma que muitas pessoas vão se conectar com aquele layout. Não é nem questão de pessoa, né? Olho no olho, mas a forma como tu entregou aquele trabalho, a forma como tu montou aquilo, vai impactar alguém. Então, a mesma coisa no pessoal. Se eu tenho ali, eu tô começando pequeno, eu tenho uma semijoia ou... Eu tenho uma conhecida que ela trabalha ela é diarista. E as pessoas gostam dela, né? Exato. Ela pode fazer, às vezes, o mesmo serviço que muitas outras, da questão da limpeza. Mas eles gostam da forma como ela chega, da forma como ela conversa. Então, assim, tem muito no mercado. Todo trabalho... Quando a gente fez direito, é isso, né? Não é? Tu respirou, tem um advogado caindo por ali. Mas é o que tu vai entregar. Exato. E eu tenho certeza que o núcleo, ele inspira mulheres justamente... E eu vou bater na tecla, eu falo isso o tempo todo aqui, porque eu quero que as pessoas conheçam. Eu tô falando porque eu tenho que ir lá conhecer, gente. Eu tenho que ir lá, entendeu? Me inscrever no CDL, participar, ser uma nucleada. Porque a gente tem do nosso lado, né? E às vezes deixa passar e não participa. E a Michelle, quando chegou aqui, e aí, como é que tá a vida? Eu disse, tá uma loucura, cheio de coisa, Mas se tu não botar um espacinho pra incluir mais uma... Não vai, né? Não vai. Sempre tem um espacinho. Sempre tem um espacinho, né? E se realmente aquilo te fizer sentido, você vai fazer aquilo com gosto. Sim. E aquele espacinho pode até aumentar, né? Como é o nosso caso. A gente começou só indo uma vez por mês no núcleo. E hoje a gente está na diretoria, então a gente vai mais um dia no mês, então são 2. Mas não satisfeitos, a gente vai abrindo outros dias. Não satisfeito, a
gente faz online também. Basta os projetos que vai de domingo a domingo, como livro, Exato. né? Foi, o Vai livro botando foi. coisa. Ai, gente, que gostoso. É. E as mulheres, as meninas já apresentaram, mas para reforçar, que quiserem conhecer aqui em Palhoça, dentro do CDL, tem um Instagram, Núcleo Mulher CDL, que pode entrar lá, manda uma mensagem, oi, quero conhecer, como é que eu faço? Posso ir? Quando é que tem reunião? Porque qualquer uma pode chegar, né? Sim, e não precisa ter CNPJ. Muitas perguntam isso, né? Sim. Mas eu não tenho CNPJ. Mas tens um Michele. CPF. Mas você tem um CPF, Tu você tem uma pode. intenção, um Então, eu interesse. não preciso ser empreendedora, não, é bem o que a Luísa falou. Às vezes você está querendo, né? Está em busca de alguma coisa e você ainda não sabe. E o núcleo vai te ajudar Uhum. a te reconectar, a você ter um direcionamento, a você planejar, se programar. Não precisa pedir demissão hoje, né, para ser empreendedora amanhã. Você pode se Exato. preparar para isso. Uhum. Se realmente esse é o propósito e esse brilha o seu olho, você pode se preparar. Vai lá, faz os cursos, se prepara, faz a planilha de cursos. Nós temos curso de Olha precificação só, com a Gleice. importantíssimo. Oratória. Ó, Planilha. É. Nossa. porque assim, Fora os né, outros Vendas, né? eventos, né? não basta ter só o talento do que tu gosta de Tem que fazer. aprimorar o talento. Tem muita. No início vai ser que nem um pato, né? Tu vai ter que fazer muita coisa, várias coisas ao mesmo tempo. É o eu empresa, né? É, o eu Faz empresa. parte, todas É. nós passamos por isso, mas isso com planejamento, com organização, você consegue superar, dar conta, daqui a pouco já tem funcionários, né? E assim vai. E assim vai. crescendo. Meninas, querem deixar o Instagram de vocês, apresentar, né? Agora, se quiseres falar um pouquinho mais do teu Por favor. livro, ele tá aqui na mesa. Isso, mostra. Vou mostrar ele. Esse é o livro da Advocacia Integrativa, esse projeto que foi um método que eu desenvolvi ao longo de 5 anos de estudo, né? Utilizando ele na prática com os meus clientes, através do direito sistêmico, né? Então, a gente busca esse atendimento mais acolhedor, a olhar para o cliente, para as necessidades reais dos clientes, né? Às vezes não é só o conflito em si, mas o que está por trás dele. Então, eu escrevi o livro nesse sentido para ajudar tanto os clientes, eu digo, não é só um livro para advogados, né? Mas também para que o cliente possa se ver quando ele estiver num conflito. Como eu devo me portar? Como eu devo encarar esse conflito que bateu na minha porta? Muitas pessoas não sabem lidar com seus próprios conflitos. Então, o livro ele te traz um caminho, Ó. né? E os outros livretos... e tá aí o meu arroba, né? Então, o meu arroba da Advocacia Integrativa é @Michele, com 2 L's, E de conexão, né? Por isso que eu sou E, amiga. Eu vou juntando um monte de Viu? Eu sou E 2 vezes no meu nome. Michele, entendeu? Ó. E conexão, e sistêmica, e advogada. Até no nome já veio, entendeu? Então é Michele, com 2 L's, cacarvalho.adv, tá? Para quem quiser me seguir no De qualquer Instagram. modo, nós vamos botar na descrição do vídeo Isso, aqui. se quiser adquirir o livro, tem um link lá também. E o meu outro projeto, outro projeto, que é o Vivência Sistêmica. E esse projeto a gente trabalha com eventos sistêmicos, né? Então a gente tem um workshop que está acontecendo uma vez por mês, lá na CDL, na sala de treinamento. A gente trabalha temáticas diferentes lá. E nós vamos ter agora em julho, nos dias 19 e 20, a nossa imersão, que ela é um evento anual. Nós já estamos na nossa 3ª edição, com muito orgulho. E agora, esse ano, a gente vai fazer 2 dias de imersão. Então, será lindo. A gente vai trabalhar rótulos, né? Aquilo que nos prende ainda na infância, né? Nas nossas memórias, às vezes negativas, do que a gente recebeu. E a gente vai, então, ressignificá-las para que a vida seja mais leve, mais próspera, né? Então, dentro desse projeto, eu escrevo os livretos. E lá também você pode adquirir
Cada livreto desse, a gente já trabalhou o livreto de preces, reflexões positivas. Tivemos o nosso evento do Relacionamentos Saudáveis, que daí é o livro em parceria com o meu esposo, a gente escreveu juntos. E tem o livreto também de meditações na cura do sistema familiar. Então, são livros de conexão, né, de muita entrega, de muita intuição. Então, fica aí a dica para quem quiser seguir. Tem lá, @vivência_sistêmica. Perfeito. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, pessoal. Depois, se alguém esquecer, por favor, entre ali, clica, já curte, segue a página, né? Isso. E adquire os livros. Lu, O meu Instagram é @Luiza, com S, Coelho, SC, de Santa Catarina. No meu Instagram vai encontrar bastante bicho. Eu não explanei muito isso, mas eu ajudo muitas ONGs, né? Tento fazer o máximo que eu posso. Tenho bastante animais também. Não falei muito desse meu lado, amante esse movimento. Não tenho ONG, mas ajudo muitas ONGs aqui em Palhoça e muitas protetoras individuais, né? Então, vai encontrar bastante informação lá sobre a divulgação de feiras, enfim. Vai encontrar um pouco de política também, que eu gosto. E vai encontrar mulheres na política é muito mulheres na importante. política. Vai encontrar bastante coisa do CDL. Então, que nem eu brinco, vai encontrar política, uns bichos e uns humanos por lá. Vai encontrar um pouco de cada. Um pouquinho de cada. E também quero deixar o @ da CDL, CDL Palhoça. Quem tiver interesse, né, em saber quais são os próximos eventos, cursos, datas e quer se aprimorar também, capacitar, entra lá que Vai as ter meninas essas informações. sempre colocam lá. E o do núcleo é @Núcleo Mulher CDL, né? Deixa eu confirmar aqui. Núcleo Mulher CDL Palhoça, acho que é bem, né? Não sei, mas aí a gente vai. A Lu tá Núcleo- confirmando. Isso, @Núcleo Mulher CDL. Isso. Aí lá, mais especificamente, tem as datas dos eventos do núcleo, né? Então, é legal acompanhar os dois. Perfeito, meninas. Eu fiquei muito honrada em receber vocês aqui, em compartilhar tanta informação gostosa, compartilhar tanta história bacana. E espero que tenha tocado muitas mulheres, que aquelas que têm lá dentro no cantinho do coração a vontade de empreender, que seja o momento de tirar isso do papel ou acende essa chama, vai lá no núcleo, conheça as outras mulheres, comprem o livro depois. A gente vai estar aqui batendo o tempo todo na tecla do dia do lançamento do livro para ir lá, abraçar as autoras, pegar o autógrafo, prestigiar e ler o livro para se inspirar, né? Para vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, lembre-se de se inscrever no canal, aperta o sininho, curte, compartilha. Nós estamos nas plataformas de áudio, Amazon Music, Deezer, Spotify e nas redes sociais Instagram e TikTok. Era isso, muito obrigada e até breve.